graça e paz da parte do Eterno, do Todo-Poderoso. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante. A fé. A fé. De acordo com o livro, com a carta, né, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não existem, ou seja, que não se vê. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, nós estamos esperando o retorno do Messias, estamos esperando o arrebatamento da igreja. São coisas que nós estamos esperando e temos convicções, nós temos firme fundamento nisso, firme convicção disso. E a fé é o firme fundamento, nós temos esse fundamento e temos convicção daquilo que nós estamos vendo, ou seja, há um lugar nos aguardando após esses eventos. Bom, a maioria das pessoas pensam e creem dessa forma, certo? E tem pessoas que não é que elas são do contra, elas pensam de uma forma diferente. Cabe a nós respeitarmos as interpretações que não chegam a ser heréticas. Tem coisa que heresia, você tem que combater a heresia, você tem que ser um apologeta. Mas tem coisa que não é heresia. Tem muita discussão que eu vejo às vezes que é mais arrogância, capricho, vaidade, ego. Tem muita gente que quer saber mais do que o outro, que quer se sobrepor ao outro. E aí que está um grande problema em nosso meio. As pessoas querem se impor umas às outras para mostrar que sabem mais, para poder exercitarem o seu saber sobre quem sabe menos, ou tentar e terminam ofendendo pessoas que às vezes o contrariam, e como ele não aceita ser contrariado, termina em discussão, contenda, brigas, essas coisas, dissensões, e isso não é interessante para o Evangelho, isso não é interessante para mim, não é interessante para você. Nós temos sim que dialogar, confabular, temos que questionar, e nós vamos falar exatamente sobre isso hoje, vamos falar sobre questionamento. Então eu quero falar sobre fé. Aí você vai dizer, peraí, Biratã, mas falar de fé e questionar, como é que é isso? Se fé é algo que você tem convicção de algo que você não está vendo, por que você vai questionar? Vamos entender isso aqui hoje. Eu quero falar sobre o seguinte tema. Fé cega e fé cética. Fé cega e fé cética. Eu quero falar sobre isso. Fé cega e fé cética. Bom, quando você fala em fé cega, pensa-se logo aquela fé que nada impede você de crer. Pode acontecer o que for, você está crendo cegamente, fielmente que aquilo vai acontecer e pronto. Então, isso é a fé cega. A fé cética é aquela que crê, sabe, em tudo, que tudo pode acontecer. Ela crê que tudo pode acontecer, mas ela não crê em tudo que está acontecendo. Eu vou explicar daqui a pouquinho, presta atenção. Tem uma música do Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, que ele fala assim, ó, é preciso ter fé cega e pé atrás. Aí eu pensava assim, mas como assim ter fé cega e pé atrás? Se eu tenho uma fé cega, por que eu vou ter pé atrás? É exatamente por isso. Ele fala do ceticismo da fé. É necessário você ter uma fé cética para que você não seja enganado. Porque quem tem fé cega, já diz a palavra, é cega. Ou seja, quando uma pessoa é cega, ela desenvolve a audição mais que os outros sentidos. No caso, o olfato também acompanha esse desenvolvimento. Talvez o olfato aumente aí 10, 15%, mas a audição pega 50% de tudo o que foi perdido da visão. Tanto que a pessoa que tem deficiência visual, ela ouve muito bem, geralmente toca música muito bem, ela consegue identificar a pessoa pelos passos que a pessoa dá, ela sabe de coisas que estão acontecendo mais distante de onde ela está, porque lhe faltou a visão e o corpo precisa aumentar o seu mecanismo de defesa através de outros sentidos. Então a mesma coisa, olha só, a pessoa é cega, então ela só ouve. Se eu disser assim, olha, eu estou com a roupa vermelha para uma pessoa cega, ela vai acreditar, porque ela está me ouvindo falar, mas ela não está vendo, certo? E tem pessoas que nem são cegas, mas elas tampam os olhos a si mesmas e não querem ver. Então, olha só, a fé cega é aquela que não questiona. Se alguém fala assim, olha, eu tive uma visão e a visão me mostrava isso, isso e isso. Se a visão que foi tida e foi passada para ela contrariar as escrituras, ela não se importa com isso. Por quê? Porque ela crê apenas no que ela ouve, ela não examina, ela não pesquisa, não tem preocupação em saber se aquilo vem do alto ou não. Eu fico observando às vezes
no Facebook, muito poucas vezes, às vezes no YouTube também, ou me mandam um vídeo no WhatsApp, e às vezes até para provocar, porque sabem da questão ministerial, e mandam vídeos assim para querer desmoralizar o ministério, não o meu, porque eu não tenho esses problemas. Olha só, pessoas que fazem adivinhações, que fazem verdadeiro circo, verdadeiro teatro, dizendo que vem do Espírito Santo as suas manifestações, os seus atos, e nós vemos as coisas absurdas que são faladas e são feitas, certo? Eu lembro que certa vez alguém falou assim, olha, vamos em tal culto, porque tem um irmão que vai lá hoje, que ele olha para você e diz o número da sua identidade, Deus revela o número da sua identidade e fala assim, olha, eu não vou porque o número da minha identidade eu já sei. Se fosse revelar o número do PIS, eu até ia, porque o do PIS eu não sei. Foi uma brincadeira, mas faz sentido. Por que eu vou querer saber o número da minha identidade? Isso os adivinhos fazem na Praça 7, o tempo todo, certo? Então, tá cheio de crente que está indo atrás de fantasiosas realizações, de prodígios, de maravilhas, de milagres, que são completamente antibíblicos. E por que são antibíblicos? Porque a palavra fala que o Espírito dá o dom para aquilo que for útil. E eu te pergunto, qual é a utilidade de se falar o número da identidade de alguém? Não tem resposta, né? Qual é a utilidade disso? Ah, é para mostrar que o Espírito Santo de Deus ainda age. Então, se é para mostrar que o Espírito age, por favor, faz um morto ressuscitar. Vai ser bem mais útil. Por favor, faz um paralítico levantar. Ora por uma criança com câncer e faz ela ser curada, porque eu sei que o Eterno pode fazer isso. E isso tem utilidade para o reino. Porque você vai resgatar uma alma da morte, você vai ganhar toda a família para o reino. Isso se você não ganhar um hospital inteiro com médicos incrédulos às vezes. Apesar que hoje você vai em hospital, você vê muito médico crente lá, muito enfermeiro. Mas enfim, vai ser muito mais útil do que dizer o número da identidade de alguém. Porque isso qualquer bruxo, qualquer feiticeiro, qualquer adivinho, qualquer pilantra na rua faz, qualquer ilusionista. Então, estamos cheios de shows de ilusionismo dentro das igrejas nos dias de hoje. E as pessoas estão crendo cegamente que aquilo é obra do Espírito Santo. Está entendendo o problema da fé cega? As pessoas estão crendo sem questionar. Quando você tem uma fé cega, você não questiona, até porque você não está conseguindo ver o que está acontecendo e quem está de fato operando. Eu fico olhando pessoas fazendo show de jogar a mão assim, as pessoas voarem, caírem, as pessoas rolarem no chão. Daqui uns dias vão mandar as pessoas imitarem cachorro e as pessoas vão imitar. Na verdade, isso não está muito longe, porque há pouco tempo na África, um homem fez todos os membros da igreja comerem capim, e eles comeram capim. O outro colocou todas as mulheres enfileiradas na praia, de 4 no chão, para ele poder beijá-las, sabe? Isso está na internet, isso não é mentira, isso é coisa que as pessoas estão vendo lá. Tem uma série de heresias, tem um homem que ele não pisa no chão porque ele é santo. As pessoas colocam roupas, ele pisa em cima das roupas das pessoas e dentro da igreja ele anda por cima dos obreiros. Os obreiros deitam no chão e ele anda por cima dos obreiros, porque ele é santo, não pode pisar no chão. E as pessoas estão crendo nessas coisas, então isso se chama fé cega. Uma fé que não enxerga, uma fé que não examina, uma fé que se contenta apenas com o que ouve. E a fé cega, ela é uma fé religiosa. E a nossa fé não pode ser uma fé religiosa. A nossa fé não pode ser uma fé cega. A nossa fé tem que ter visibilidade, até porque o culto prestado ao Senhor, ele é racional, ele é com raciocínio, ele é com entendimento. Você tem que saber o motivo pelo qual você vai à igreja. Eu não vou à igreja para ver show de adivinhação, para ver show de heresias, de mentira. Eu vou à igreja para ouvir a palavra, para me enriquecer da palavra, para prestar culto ao meu Criador. Você não precisa ir à igreja para isso, mas se você vai, é bom que você faz isso coletivamente, é bom que uma mão lava a outra, um ajuda o outro. Você ouve até mensagens que talvez em casa sozinho você não ouviria. Então lá você vai compartilhar experiências, vai ouvir experiências. É muito importante você estar congregando, não é pecado, não é errado. Porém, o que está acontecendo de errado é o modo como essas coisas estão sendo operadas dentro da igreja. Está sendo de uma forma descarada, vergonhosa, e muita gente está crendo cegamente que essas coisas vêm do alto. E falar para você, querido, nem tudo que vem do alto vem do trono do Pai, não. Entendeu? Chuva, por exemplo, não vem do trono. Tá? Isso aí é natural. O Eterno dá chuva, amém? Beleza.
mas não vem dele, é um ciclo natural, é um ciclo vicioso na Terra. Isso vai acontecer até que se cesse os meios para que isso aconteça. Então, o milagre da chuva foi criado lá no início. De alguma forma surgiu lá no início e está funcionando até hoje. Mas não quer dizer que o Senhor mandou a chuva, não, é um ciclo natural. Vai acontecer. É o ciclo da água. Ela cai, molha o solo, evapora, sobe, se transforma em água, congela e depois se transforma em água de novo, desce outra vez. É o ciclo da água, vai ser assim. Então vamos lá, olha só. Então você tem a fé cega. Agora, e a fé cética, Biratã? Porque há uma contradição entre ter fé e ser cético. Porque uma pessoa cética é uma pessoa que não crê. É uma pessoa que duvida. É uma pessoa que, sabe, aquela pessoa do conto fala assim, olha, eu tive uma visão que isso vai acontecer. Sei não, viu? Isso não vai acontecer não. Eu não acredito em negócio de sonho não. Eu não acredito em revelação não. Olha, eu não acredito nessas coisas não. As pessoas céticas geralmente são assim. Elas não acreditam em nada que elas não tenham visto. E a fé cética ela é interessante porque parece contraditório fé e ceticismo, porque são opostos. Uma pessoa que tem fé, geralmente ela não pode ser ceticista. Por quê? Porque ela tem fé, ela crê. E uma pessoa que é ceticista, ela não tem fé. Por quê? Porque ela simplesmente não crê. Um crê demais e o outro não crê nada. Mas quando você pega e coloca uma fé cética, você tem uma pessoa que crê, mas examina. Uma pessoa que crê, mas quer provas. Por quê? Ele crê que Deus pode fazer, mas ele não crê que possa ser Deus que esteja fazendo certas coisas. Ele crê porque a palavra fala em Efésios 3:20. Ele é poderoso, aquele que é poderoso para fazer tudo isso, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos segundo o seu poder que em nós opera. Efésios 3:20. Então ele pode fazer tudo isso muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos e pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Porém, mesmo eu sabendo que ele pode fazer, eu tenho fé que ele faz tudo, eu sou cético com relação a certas coisas que acontecem. Então o que é que eu faço? Eu vou para a palavra. Eu vou para o joelho. Eu vou observando. Até porque a palavra fala para você julgar a profecia, não o profeta. Julgai, pois, a profecia, não o profeta. Então, a pessoa falou alguma coisa, eu não julgo ela não. Mas eu julgo o que ela falou. Porque o que ela falou não é lei. O fato de uma pessoa falar não quer dizer que é Deus que está falando, não quer dizer que é o Eterno que está falando. Tem muita gente aí se autodenominando boca de Deus na terra. Toma vergonha na cara. Boca de Deus na terra é o Espírito Santo. Ele pode te usar, mas a boca na terra é dele. Porque a palavra fala em João 16 que o Espírito da verdade, quando vir o Espírito da verdade, ele não falará de si mesmo, mas falará daquilo que ouviu. Então é ele que é a boca do Eterno na terra. Não é você não, meu amigo. Não é você não. Ele pode até te usar e falar coisas maravilhosas, mas você não é a boca do Eterno na terra. A boca do Eterno na terra é o Espírito Santo. Você não é boca do Eterno na terra. Tá bom? Fecha a sua boca, porque a sua boca é igual a minha e as outras pessoas, é humana. Está sujeita a falar um monte de besteira. Quando Pedro falou que o Messias era o Altíssimo, Jesus não falou, olha, tu é boca do Espírito na terra. Ele falou, não, Pedro, isso foi revelado a você pelo Espírito Santo. Não foi carne que te revelou, foi o Espírito que te revelou. Então, o Espírito revelou a Pedro e ele falou. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter essa experiência de ter uma revelação do alto, certo? Qualquer pessoa que o Espírito Santo quiser. Não é qualquer um. Qualquer pessoa. O Espírito Santo usa quem ele quer. E se ele quiser usar uma criança, ele usa. Se ele quiser usar um idoso, ele usa. Se ele quiser usar um pastor, ele usa. Se ele quiser usar um médico no hospital, se ele quiser usar um mendigo, ele usa. Eu dei um testemunho outro dia aqui sobre isso. Se ele quiser usar um mendigo, ele usa. E o Espírito se manifesta a quem ele quer. Quer ver uma experiência interessante? Eu tenho um tio, ele é pescador, ele é Rastafari. É Rastafari. Com direito a fumar maconha e tudo, ele é Rastafari mesmo. E ele vai à igreja, ele fala que no Natal ele vai para a igreja, vira o ano na igreja, lá com o pessoal lá, tem umas igrejas lá e tal. E ele contou um testemunho, eu já estive pescando com ele quando eu morava em Salvador, e eu tive a oportunidade de pegar uma tempestade. E vou te falar, querido,
a experiência não é boa, não. Um barquinho pequeno chama catraia, na Bahia uma catraia, um barco de madeira pequeno para 2 pessoas, só cabem 2 pessoas. E nós vamos para longe para poder pegar uma cabeça de pedra e pescar peixes bons. Rapaz, veio uma tempestade e nós estávamos ancorados. E estando ancorado, o barco não sai do lugar. Ele só gira por ali mesmo, mas está preso. Só que você olha para um lado, nuvem. Olha para o outro, não é só neblina ao redor de você, não é neblina, você não vê mais nada. Escurece tudo no mar, fica tudo eneblinado. Fica uma coluna de fumaça ao redor de você. Você não vê nada. Malmente você vê a pessoa que está na sua frente. Isso na luz do dia. Na luz do dia, tá? Tipo assim, 2 horas da tarde. Meus amados, ele passou por uma experiência recentemente, né, tipo assim, uns 4, 5 anos atrás, segundo ele estava me contando, e ele falou o seguinte, que ele estava no meio do mar e a âncora quebrou. Acho que a âncora partiu, soltou, um negócio desse, e ele ficou à deriva. E ele não conseguia saber para que lado ele ia. E ele começou a clamar. E ele clamou ao Eterno. E ele clamou ao Espírito Santo. E de repente uma gaivota no meio da tempestade voou. E ele olhou a direção da gaivota e decidiu ir na direção da gaivota. A gaivota pousou no bico do barco. Aí ele começou a remar. E a gaivota voou. Aí ele remou, a gaivota pousou de novo no bico do barco. E ele foi clamando até que ele conseguiu se encontrar no meio de onde ele estava. Ele conseguiu avistar a terra. E ele conseguiu se salvar naquele dia de ficar à deriva e acontecer coisa pior. Ele não é crente no sentido religioso da palavra, protestante, essas coisas, não. Mas ele crê. E o Espírito Santo se manifestou a ele quando ele clamou. E ele crê, e ele fala, ele testemunha disso com muito prazer. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta a quem ele quer. Porque nós temos testemunho de crentes que clamaram pelo Espírito Santo, não deu muito certo também não. Aconteceu o que tinha que acontecer. E ele clamou, e o Espírito Santo se manifestou a ele dessa forma. E eu tenho certeza que existem muitas outras experiências com pessoas. Por exemplo, o cantor Elvis Presley tem um testemunho, depois vocês procuram no YouTube, de uma das amigas dele que estava com câncer. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos dar as mãos aqui, vamos orar ao Espírito Santo, porque ele pode curar. E ele começou a fazer a oração. E a mulher foi curada. Procura a história do Elvis aí, ouve. Então o Espírito Santo age como ele quer, quando ele quer, através de quem ele quer. Então não você vai falar, não, o Espírito Santo vai agir através da minha vida, porque eu estudei, eu me preparei, porque eu faço vídeo no YouTube, porque eu sou pastor, porque eu sou apóstolo. Olha o cajado de fogo. Sai dessa, meu irmão. Sai dessa que isso é palhaçada. Sai dessa. Se iluda com isso, não. É aí que muita gente começa a ser usada por espírito de confusão, de engano, de mentira. Começa a puxar para si uma responsabilidade que não é dele. Sabe? Ele vai para o culto já se sentindo na obrigação de entregar revelação e profecia. Se ele não entregar revelação e profecia, as pessoas começam a achar que ele não tem vida com Deus mais. Por quê? Porque ele praticamente se obrigou e acostumou as pessoas com manifestações espirituais. Aí se o Espírito não revelar, quem é que revela? O Espírito de engano. O Espírito do próprio homem, a própria carne. Nem sempre é o diabo, às vezes é o próprio ser humano, começa a mentalizar certas coisas, começa a falar coisas que vêm na cabeça. E aí de 10 revelações, se uma bate, o pessoal dá glória a Deus, a mesma coisa, que o povo também gosta de espetáculo. A realidade é essa. Então, olha só. Fé cega, não enxerga. Vou dar um exemplo aqui de fé cega. Há muito tempo atrás, eu vi uma discussão de pessoas da minha família, católicos e um testemunho de Jeová, né? E aí o testemunho de Jeová falou assim, olha, adoração de imagem é pecado, está na Bíblia. Aí a pessoa falou assim, a católica falou assim, deixa eu falar para você uma coisa, o padre sabe mais do que a Bíblia. Desse jeito, o padre sabe mais que a Bíblia. Eu ia pensando, peraí, eu era adolescente, eu pensei assim, peraí, se o padre sabe mais do que a Bíblia, por que o padre não escreve um livro para ele e larga a Bíblia de lado? Porque ele usa a Bíblia para pregar para as pessoas, mas ele sabe mais que a Bíblia, por que ele usa a Bíblia? Né? Ele deveria largar a Bíblia de lado e escrever o livro do padre. E usar seria melhor para ele. Fiquei pensando sobre essas coisas, mas como eu era ateu, eu não ligava para essas coisas. Eu vou contar uma experiência como ateu que vocês vão achar interessante. 2 experiências aqui rápidas para você captar. É bom falar da minha vida, que é melhor, né? E olha só que coisa interessante. Eu fiquei meditando sobre isso. E hoje eu penso,
a cegueira da pessoa, como ela não encontrou argumentação, por quê? Porque ela tinha uma fé baseada no que ela ouvia na missa, mas ela nunca tinha pego a Bíblia e aberto para ler na vida dela inteira. Com mais de 60 anos de idade, nunca tinha lido a Bíblia, nada, só sabia o Salmo 23 e os versículos usados na missa católica naquela época. Carta de Paulo aos Coríntios, carta de São Pedro, não sei quem. Aí eles liam aquele trechozinho e o padre dava um sermão de 20 minutos, aí você fazia aquela comunhão e todo mundo ia para casa feliz, alegre, cantando hinos e tal. E ela, com base nesse entendimento limitado, falou que o outro não sabia nada, porque estudava a Bíblia que o padre tinha, ele estudava essa Bíblia, ele olhava os textos, ele, Testemunho de Jeová, a gente convenhamos, eles estudam muito. E ela debatendo, ela não tinha argumentação para debate, mas ela tinha fé cega, ela falou assim, não quero saber não, meu filho, você pode estar coberto de razão, mas eu vou acreditar no que o padre fala, que o padre sabe mais do que a Bíblia. Ainda bem que os católicos de hoje não são mais tão assim, né? Tem essa fé tão cega, né? Eles questionam. Hoje tem católico que até questiona o Papa. Naquela época, se você falasse mal do Papa, meu filho, era meio que você está xingando Jesus. Você corria isso de ser linchado, tá? Era chamado de Judas, de Barrabás, judeu errante. Eu ouvi isso diversas vezes. Ah, você é um judeu errante. Porque eu falava contra o catolicismo. Por quê? Porque eu era ateu. E eu não era ateu, eu não era daqueles que clamava na hora do perigo, não. Sabe, na hora do perigo, eu não estava nem aí pro perigo. Eu queria fugir de morrer ou coisa parecida, mas não ficava, ai meu Deus, me ajuda. Eu era ateu mesmo. Chegava a ser chato. Eu não era desrespeitoso, mas eu era chato. Comecei a ler muito cedo. Comecei a escrever muito cedo. Eu comecei a compor canções, eu comecei a assimilar coisas muito cedo, porque eu comecei a ler livros muito pesados para a idade que eu tinha. Eu comecei com um livro muito tranquilinho, do Conan Doyle, né? O Cão dos Baskervilles. Aí eu era muito fã do Sherlock Holmes, até eu li. Estava na biblioteca da escola, peguei, roubei o livro. Fui montando a biblioteca em casa. E depois, em seguida, eu li o livro de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Uma literatura muito pesada na época para mim. E hoje eu penso, o que esse livro estava fazendo na biblioteca? Porque ninguém lia. Na biblioteca era só eu e a bibliotecária, ela dormindo e eu roubando o livro. Eu colocava 5, 6 livros na cintura, quando dava, jogava a mochila para frente, assinava levando um emprestado, colocava na mochila, agradecia embora, chegava no banco, tirava os livros, colocava na mochila, e não ia para a sala de aula, não ia para casa. E chegava em casa, eu ia ler. Tinha vezes, gente, que eu estava lendo 3, 4 livros de uma vez. Eu cansava de ler um, fechava ele ali um pouquinho, abria o outro, começava a ler. Aí fechava, abria o outro. E aí eu via frases, aí eu começava a anotar frases, começava a fazer coisas, escrevia frase na parede, escrevia frase em caderno, todas as provas que eu entregava na escola, tinha uma frase no rodapé que eu colocava, ou de livro ou de música. Eu comecei a ficar muito à frente da minha época por causa disso, porque eu falava de coisas que pessoas não costumavam falar na minha idade, naquela época. No final dos anos 80, no início dos anos 90, por exemplo, eu comecei em 86. Em 86 eu tinha composto o primeiro poema. Eu estava acho que com 11 anos de idade, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, olha só, gente. Eu era ateu convicto. E na minha casa, eu colocava um banco de madeira do lado da minha cama, porque de madrugada, quando as pessoas iam dormir, eu escrevia. Eu tenho hábitos noturnos, né? Eu escrevo à noite, eu faço as coisas mais à noite. Então, eu acendi uma vela, que não era para santo, tá? Era para clarear o ambiente que eu ia escrever. E as luzes todas apagadas. Então acendia a vela para não incomodar ninguém, ficava escrevendo. Escrevia horas, compunha canções e tal. E eu ia dormir, o meu violão ficava do lado da minha cama, certo, em pé, encostado num criado mudo. Meu violão era cheio de recorte de jornal, tal, colado nele. E eu usava esse violão, eu conheci esse violão para todo lugar. Esse violão era famoso. E um dia de madrugada eu acordei com as cordas do violão tocando. Fazia assim, ó. Blim, blim, fazia... Eu abri o olho e fiz... Ixi, tem um espírito tocando meu violão. E pelo sol deve ser o Jimi Hendrix. E eu subia... Blim, 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 e aquilo, rapaz, vou te falar. Eu era ateu, continuei sendo depois daquilo, mas vou te falar. Deu um arrepiozinho na espinha. Aí eu falei assim, gente, eu não acredito nessas coisas. Deu medo, meu filho, não acredito nessas coisas, não, essas coisas não existem. Acendi a luz. Quando acendi a luz, era uma barata nas cordas do violão. Ela começava a subir pelas cordas do violão e aí escorregava.
Olha que coisa interessante. Se eu não fosse cético naquela época, só que era cético para mais, se eu não fosse cético naquela época, eu não iria acender a luz, que eu ia ficar com medo. Eu ia contar para todo mundo no dia seguinte que um espírito tocou meu violão de madrugada. E hoje, como crente, eu ainda dá testemunho. Gente, eu era tão perturbado que um dia um espírito tocou meu violão. Eu ia dar até testemunho disso, mas na verdade era uma barata subindo nas cordas do violão. Então, o ceticismo te faz você experimentar as coisas, faz você observar de um ponto de vista humano. Porque o sobrenatural só vai se manifestar, você só vai crer que uma coisa é sobrenatural se você eliminar todo como eu posso dizer, todas as possibilidades naturais daquilo acontecer. Por exemplo, eu olhei para uma criança na cidade de São José de Almeida, em Jabuticatubas. Ela era cega de nascença, de um dos olhos, ela voltou a enxergar. A avó da criança estava com ela. Esse milagre foi narrado, aconteceu, estava lá, foi através da minha vida, eu estava lá. Eu vivenciei aquilo. Outra pessoa não é obrigada a crer. Para uma pessoa crer que isso realmente aconteceu, ela tem que ir lá procurar a pessoa e investigar a história. Eu compreendo plenamente, não falo as coisas para que ninguém creia. Aqui perto da minha casa, eu olhei para uma senhora em determinado culto, ela levantou da cadeira de rodas e saiu andando. E ela, além de estar paralisada, da cintura para baixo, ela deu um derrame e ficou com parte do corpo paralisada. E nesse dia, tanto a parte do corpo paralisada voltou a ter sua funcionalidade normal, como as suas pernas. Ela já faleceu, o marido já faleceu, mas os filhos estão vivos e lembram plenamente disso e dão testemunho disso. Então, você deve ter fé, mas ser um tanto quanto cético com relação a certas coisas. Vou contar outra experiência aqui interessante. Depois, no final, vou contar uma experiência que eu tive, foi a experiência do meu contato com a Bíblia. Que eu amo essa história, eu fico impressionado com isso, como o Eterno age. Teve um culto no interior de Minas Gerais, no norte de Minas, e o pastor da igreja lá do norte de Minas, da Assembleia de Deus, ligou para mim e falou assim, olha, vai chegar um pessoal aí, eles não sabem andar em Minas Gerais, eles têm que buscar um pregador em Contagem, um casal. Ajuda eles e vem com eles. Amém, fui lá, procurei o casal, encontrei, só que aí o motorista era muito arrogante, eu falei, irmão, pode ir, eu não vou ficar aqui. Aí o pastor me ligou, não, pirata, você tem que vir, se você não vir, eu vou ficar chateado com você, pode vir que eu pago tudo que você gasta aí, pode vir, eu fui. Ele era muito meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito até hoje, não temos tanto contato, mas uma pessoa que eu admiro e respeito muito, chegou assim, muito longe por causa da sua fé, sua fidelidade, sinceridade. E eu fui nessa cidade, chegou lá, rapaz, aconteceu coisas que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha visto. O homem orava, além das revelações, das profecias, além das visões que ele tinha, além dos negócios que acontecia com ele, dos arrebatamentos de sentido, o homem orava, ele colocava a mão na testa das pessoas e tirava a bucha de cabelo da testa. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu fiquei doido. Eu vi um homem vomitando uma fitinha vermelha e preta com agulhas, saiu da boca do homem assim, ele vomitando. E eu fiz, gente, esse homem, vou colar nesse homem, rapaz, eu quero essa unção. Eterno, não, Espírito Santo, é isso, eu falei assim, Espírito Santo, é esse o nível de unção que eu quero na minha vida. É isso que eu quero quebrar a obra de macumbaria. E comecei a orar, eu pulava, eu me alegrava naquilo, e quanto mais eu pulava, mais me alegrava, mais eu via a coisa acontecer. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Passou o tempo, vim embora, tal. Passou uns meses, chega alguém e fala assim, olha, tem um pregador que foi na igreja hoje, na sexta-feira. E ele faz isso, ele tira bucha de cabelo, é um forte assim, é esse mesmo, conheço ele, meu amigo, nem conheci o homem direito. Aí fui lá, cheguei lá para reforçar e falou, pastor, naquela época eu atendia por esse título, pastor Biratã. Aí falou assim, pastor Biratã, meu amigo. Eu falei, viu que eu falei que ele é meu amigo? E fui, e ele começou. Aí ele colocava a mão na testa de um e falava, tá vendo isso aqui, isso é baba de sapo, é mamelada, um negócio, meu Deus. E gente falando que foi curada, obreiro da igreja caindo e vomitando agulha, fita vermelha. Eu falei, meu Deus do céu, que unção, que coisa. E aí ele começou a tirar bucha de cabelo de um, bucha de cabelo de outro. De repente eu olhei assim perto dele, ele me chamou para ajudar, eu estou lá junto, ajudando. Ceguinho. De repente, tem uma bucha seca no chão. E ele estava com o pé puxando essa bucha seca. Puxando. Quando ele percebeu que ele estava assim, olha, pera, aqui, gente, vai sair. Ele está puxando com o pé, eu vi ele mexendo com o pé. Quando eu olhei, ele olhou para mim e fez assim, eu não sei o que é isso não, chutou a bucha para longe. Eu peguei, saí, fui ao lado de fora, levantei a mão e falei assim, Eterno, eu não quero tocar em seus ungidos, eu não quero levantar contra os teus homens, eu não quero ser incrédulo,
eu só te peço uma coisa. Não me deixe enganado, porque eu também não quero ser enganado. E voltei para o local. E então comecei a observar com um olhar cético. Eu deixei a fé cega e comecei a observar com a fé cética. Larguei a fé cega de lado e fiquei com a fé cética. Eu fiquei olhando as coisas, você fiquei observando. Então eu vi ele estourando um plástico na mão e passando até as pessoas falando que era baba de sapo. Eu vi ele colocando, ele vinha com uma agulha já toda melada junto com as fitas, assim, pôr na boca da pessoa e falava, põe na fora agora, a pessoa assim, ele falava, aqui gente, já vomitou. Sabe, estava tudo na mão dele, estava fazendo ilusionismo. Então eu cheguei, liguei para o meu amigo do interior e falei assim, olha, sabe aquele pregador? Você quem é? O rapaz, ele esteve aqui, varão, não, varão, que decepção, é tudo fraude. Ele falou, pastor Biratã, eu sei. Nós filmamos aqui bem de perto e eu realmente vi que é fraude. Eu falei, poxa, mas por que você não falou? Ele falou assim, olha, muitas pessoas aceitaram Jesus, estão na igreja aqui, muita gente se sente curada. Se eu falasse isso aqui, se eu desmascarasse, eu ia matar a fé das pessoas aqui. E, né, eu ia fazer com que pessoas até parassem de crer no evangelho por causa de um pilantra desse. Eu fiquei chateado na hora, mas depois eu pensei, sabe, Filipenses 1,17, Paulo fala o seguinte, se de verdade ou de mentiras, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Se eu não me engano, confere, tá? Eu acho que é isso mesmo, Filipenses 1,17. Se de verdades ou de mentiras, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Estava dando resultado. Se ele está mentindo, a hora dele vai chegar. Mas o negócio é que o evangelho estava sendo propagado. As pessoas começaram a ir para a igreja, começaram a crer, propagar essa notícia pela cidade toda. Muita gente que se sentiu curada de dores de cabeça crônica e não sentem mais até hoje essas dores de cabeça, testemunham até hoje que aquele homem era um homem de Deus. E eu não falei nada com ninguém também. Deixei passar batido. Eu não fiquei enganado. Cabe a cada um ter discernimento. Eu não tenho que se falar, ó, tá vendo? Desmascarei, ó, aquilo ali é um pilantra. Eu não tenho que denegrir ninguém. Eu não tenho que difamar ninguém. Não é meu papel isso. Meu papel é anunciar as boas novas e não as mais velhas. Então, olha só. Fé cega e fé cética. Quando você, nesse dia, eu descobri o sentido do que é uma fé cética. É você não crer cegamente nas coisas. Não creia cegamente. Questione. Ó, aqui, ó. Questione. Aprenda a questionar. Aprenda a duvidar. Não é pecado você duvidar. Pecado é você crer cegamente em uma coisa que não vem do alto. Duvide. Põe a prova. Vai para a Bíblia. Quando eu falo duvidar, não é você virar para o pregador. Ô pregador, prove que isso é verdade. Não é desafiar ninguém. Vem para casa, ajoelha, ora, pega a Bíblia. Pega as escrituras e começa a ler. Leu as escrituras? Tenta ver no YouTube algum pregador que possa reforçar a sua ideia ou uma ideia diferente. Vá olhando, olhe até em outras religiões, por exemplo. Veja qual é a opinião da Testemunha de Jeová sobre isso, dos adventistas. Dá uma olhadinha em tudo. Tenta, gente, procura estudar um pouco mais profundamente o hebraico. Sabe que você vai pegar o sentido das palavras de uma forma melhor. Eu não entendo nada nem de hebraico. De grego, então, que eu não sei nada. Não sei nem qual é a primeira. Eu sei que é ômega. Alfa e ômega, a primeira é alfa, a última é ômega, mas eu não sei nem como é que escreve elas. Então, não entendo nada de grego. Mas se for preciso ir para um dicionário, olhar 3, 4 opiniões diferentes, eu vou para poder entender melhor o que está sendo dito. Porque dependendo do que está sendo dito, o que está sendo revelado está errado. É mentira. Porque a maior revelação é a palavra. Então, se alguém revela algo que é contrário à palavra, você tem que observar que tem alguma coisa errada na tradução. Aí você descobre algo errado na tradução. Não, realmente a tradução está errada, porque a nossa tradução tem mais de 2.000 erros, né, na tradução. Né? Então, pode haver erros de tradução. Então você vai lá conferir e fala, realmente o que está dito aqui está bem relacionado com o que foi revelado. Mas tem coisas que absurdamente estão fora da palavra. Por exemplo, certa vez um irmão falou comigo assim... Ô Biratã, você está morando sozinho? Você não é casado? Eu separei, eu estou divorciando. E ele falou assim, varão, olha, casal não pode nem brigar, quanto mais separar. Aí ele veio contar um testemunho para mim. Por educação eu escutei. E ele falou assim, olha, tinha um casal lá na igreja e eles desentenderam. E eles deitaram um de costa para o outro. E quando o casal deita de costa para o outro, o diabo deita no meio. Eu fiz... Começou o triângulo amoroso do inferno. Aí, varão, a mulher acorda de manhã toda suja. Ele contando. E aí, ela fala pro marido, homem, tu mexeu comigo de madrugada, tu me cutucou. Ele falou, cutuquei não, eu virei de costas e dormi que eu estava cansado.
E ela, mas tu me cutucou porque eu tô toda suja, a minha condição, falou, não fui eu, esse negócio tá errado, foi os dois pro pastor. Chegou lá, o pastor falou, o pastor não tinha argumentação, e falou assim, irmãos, isso foi o diabo. Regra básica do cristianismo mal informado dos dias de hoje. Se você não sabe explicar uma coisa, joga a culpa no diabo. E aí foi o diabo. Quando o casal dorme brigado, o diabo abusa da mulher. Porque o diabo não abusa do homem. Graças a Deus, não vem abusar de mim não, Satanás, sai pra lá. Mas porque sempre abusa da mulher. Esse diabo é hétero. Escute. E aí ele falou que era o diabo. Eu falei assim, olha irmão, leva a mal não, irmão, mas eu não acredito nisso não. Porque se o diabo se materializar para abusar de uma irmã da cidade de Vespasiano ali, porque brigou com o marido, tem muito mais mulher por aí importante para o diabo abusar. Porque se ele pode abusar ou quando deixar ela toda lambuzada, ele pode até gerar filhos. Deve estar cheio de filho do capeta por aí. Gente, é um absurdo as explicações que essas pessoas estão dando e as pessoas estão crendo. Por quê? Estão crendo cegamente. Só que as pessoas que estão dando essa explicação, elas não são mentirosas. Elas também aprenderam a crer de forma cega. Elas não questionam. Elas acreditam e atribuem tudo ao diabo e vivem naquele mundo de terror. Sabe? É o tutu gospel. Olha, não faça isso, senão o tutu te pega, crente. É o crente, ai, o tutu. Tá cheio de crente assim, crendo em tutu, o homem do saco. Tem crente que tem medo até de barata. Tem crente que não passa em porta de cemitério. Eu já vi crente se benzer, fazer sinal da cruz, gente. Eu já vi crente fazer isso, porque tomou susto. Ai, misericórdia, que é isso? Que é isso, irmão? Tá entendendo? Já vi crente fazer sinal da cruz porque se assustou com uma coisa. Já vi crente chamar Ave Maria. Quando eu me converti, estava jogando bola e eu dei um drible daqueles que na época não existia ainda. E eu falei, Ave Maria. Todo mundo parou, eu fiz o gol. Quando eu olhei, até o pastor estava do outro lado parando, só olhando para mim, todo mundo olhando. Eu falei, gente, desculpa, é que eu sou baiano. É hábito, a gente fala Ave Maria não é porque não, que eu era ateu e falava Ave Maria, era hábito. Mas está entendendo? As pessoas, gente, estão vivendo uma fé cega. Uma fé que não faz observância, uma fé que não observa se o fato é verdadeiro ou é falso. As pessoas estão se jogando de cabeça num mundo de ilusionismo, de induções. Você chega numa igreja, o pastor faz indução. Repara uma coisa, a regra. Vamos lá fazer a regra aqui. Você está no culto, fala, gente, começa o terror. Pega o microfone, gente, o Eterno está me revelando agora. É agora, fica olhando. Quando eu disser 3, o diabo vai cair. Fica olhando, vai manifestar. Fica olhando. Aí tem aquelas pessoas que não estão com a vida muito boa. Que acham que estão endemoniadas. Que até de alguma forma estão possessas por algum tipo de espírito negativo. Estão às vezes, não digo nem que é com demônio, às vezes a pessoa está psicologicamente insatisfeita com a vida, está vivendo um casamento arrebentado, está com a vida financeira acabada, a pessoa está perturbada psicologicamente. Aí o camarada começa a tocar terror, então ele faz, levanta a mão, ó, levantou a mão, levanta outra mão, levanta outra mão. Ou seja, o pessoal já está suscetível a obedecê-lo. E ele fala assim, e agora, quer ver? Vou soprar, em nome de Jesus uma vez. Aí cai aquele monte de pessoas. Aí atribui-se isso ao poder do Espírito Santo sobre ele. Está entendendo? Quer ver uma coisa? Magnetismo. Põe a mão na cabeça, cruza os dedos. É agora. Tem pessoas que não vão conseguir soltar a mão. A pessoa está psicologicamente preparada para ficar com a mão presa. Ela começa a esticar a mão, não sabe. É eu então. Quem ficou com a mão presa vem aqui na frente. Você vai ser curado. Você vai ser liberto. Aí entrega a revelação. Olha, faz uma oferta. Aí a pessoa começa a ofertar. Porque quando a pessoa vê que o negócio está pegando, começa a soltar dinheiro. Ninguém quer soltar dinheiro para nada. Mas quando vê que está ameaçado, que o capiroto vai aparecer nas visitas da madrugada, o que a pessoa faz? Dinheiro para pagar induto, como na época da Inquisição. As pessoas pagavam antes já pelo pecado que ia cometer depois. Ou pagavam já depois de ter cometido o pecado para ter garantia no céu. Então, gente, a fé cega, ela é uma fé religiosa. Você não questiona. Quando o Messias esteve na terra, ele começou a questionar a religião. E as pessoas começaram a entender, pensar assim, peraí, mas ele está falando isso, mas é verdade, nós nunca paramos para pensar isso, porque as pessoas tinham uma fé cega. Era a lei que valia, o que a lei falava estava falado. E ninguém questionava a funcionalidade da lei, por quê? Porque os fariseus e os escribas eram os doutores da lei. Então o que eles diziam era a lei, mas as pessoas em si mesmo nunca pararam para interpretar a lei. Eles criam fielmente de forma cega. Eles eram fiéis. Lembra como o Messias fala assim em Mateus 23? Guias cegos. Porque os escribas e os fariseus tinham fé. Eles tinham a fé emuná.
Porque o Messias falou para os apóstolos, olha, a vossa fé tem que exceder a dos fariseus. Se não exceder, vocês não entram no reino. Porque eles tinham uma fé cega, mas eles criam apenas na letra, o que estava escrito era olho por olho, dente por dente, pau é pau, pedra é pedra e pronto. Mas eram hipócritas, porque eles cobravam isso do povo, mas eles cometiam os pecados deles, eles não obedeciam. Mateus 23, os escribas e fariseus estão sentados à mesa com Moisés. Observai, pois, o que eles dizem, mas não agir em conformidade com eles, porque eles pregam, mas não vivem. Então os fariseus eram hipócritas, eles conheciam a lei, eles eram fiéis no dízimo, eles davam o dízimo do heno, do romano, do cominho, do hortelã, de tudo que aparecia, eles davam o dízimo, mas eles negligenciavam o mais importante, que era o amor e a misericórdia, a confraternização, o respeito ao próximo. Eles devoravam as casas das viúvas, eles pegavam, rodavam o oceano, o mundo, andavam pelos 4 mares para poder fazer um prosélito, né, um discípulo. E quando o fazia 2 vezes mais merecedor do inferno do que ele próprio. Eles sentavam na entrada da porta do reino. Eles não entravam, nem deixavam quem estava fora entrar. E eles tinham fé, mas a fé deles era cega. Eles estavam presos à lei, anexados à lei, grudados à lei, mas eles esqueciam do Espírito que revelou a lei. Eles não conseguiam entender, compreender. Entendeu? Que a lei tinha um fundamento, a lei tinha uma coisa especial para aquele período do deserto, pós-deserto, para organizar o povo, para arrancar do povo 400 anos de escravidão no Egito, de vida no Egito, cheio de heresia, cheio de problemas com homossexualismo, com mentira, com roubo, com adoração, com bruxaria. O povo foi para o deserto carregando um monte de desgraça que adquiriu no Egito. E era necessário passar pelo deserto para que aquela geração toda morresse, e uma nova geração pudesse entrar na terra prometida, ainda herdando na sua natureza os pecados malignos que o pai e a mãe, os karmas ruins que eles trouxeram do pai e da mãe. E levaram para dentro da terra prometida, e continua acontecendo miséria, problema, até passar uma série de tempo, até que então foi enviado quem? Aquele que morreria por todos nós. E ressuscitaria. Para quê? Para que toda a humanidade fosse perdoada do seu pecado. Assim como o pecado entrou por um homem, era necessário que ele também saísse por um homem tão puro quanto o primeiro que caiu. Um homem tão puro quanto o primeiro. O nosso Messias, ele é o segundo Adão. Ele é a segunda casa e última casa. Ele é o segundo boi. Lembra do sacrifício? Pega o boi, a saber, o segundo boi, o boi do seu pai, o segundo. Porque o primeiro, o homem, falhou, mas o segundo não. Esse vai ser sacrificado. A palavra de Gênesis até Apocalipse sempre aponta para o Messias. O nome do Eterno aponta para o Messias. Olha que coisa linda no tetragrama aqui que nós vamos entender aqui. Ó. Yud, E, Vav, E. Yud, E, Vav, E. Na pictografia, aqui é Yud, significa isso. Aqui significa, deixa eu pôr o Yud mais para cá. Aí aqui você vai ter isso, e aqui você vai ter de novo, porque é a mesma letra. Aí você vai ter Yud, você vai ver braço, mão, força, trabalho. Aqui parece que é um homem, né, com as mãos para cima, dando glória a Deus, mas não é. Aqui está falando de furo, porque aqui seria um homem dentro da tenda, olhando para o lado de fora, por um furo que eles faziam na tenda, que servia como janela. Então um furo na tenda, furo, esse quadrado aqui é um furo, então é mão furada. Aqui significa gancho e prego, então mão furada por prego. Como repete aqui 2 vezes, ó, aqui tem 2 furos, não é isso? Então, se é interpretativo, nós temos aqui, ó, mãos, colocar aqui, ó, mãos furadas por pregos. Tudo aponta para o sacrifício do Calvário, tudo. Yud, E, Vav, E, Yau, tudo aponta para quê? Para o sacrifício, mãos furadas por pregos. Tudo vai te direcionar para lá. Tudo vai te enviar para dentro do sacrifício salvífico do Messias. Então, meu querido, não se iluda. Não tenha essa fé religiosa, essa fé perturbadora, essa fé cega. A fé emuná, a fé hebraica, ela é uma coisa mais ampla. Eu já expliquei aqui, é uma coisa mais linda. Ela envolve uma série de fatores. Ela segue um aclive que você vai subindo como se fosse um jogo, nível. Você passa para o primeiro nível, que é o quê? Ser fiel, fidelidade, sabe? Firmeza, primeiro degrau, firmeza. Você fica firme naquela fé. Então vem o segundo degrau, que é o quê? Fidelidade. Aí vem o terceiro degrau, que é o quê?
treinamento, preparo, vocês são preparados, então você chega no último degrau, que é a concessão. Então a fé judaica, você passa por níveis, você é trabalhado, é melhorado o seu caráter, é uma série de coisas. Já a fé, essa fé perdeu as suas características quando ela foi transformada de emuná para pis, em grego, porque perdeu a sua raiz, e o idioma hebraico é um idioma, além de ser um alfabeto consonantal, ele não tem vogal, ele é também interpretativo, como eu mostrei aqui através da pictografia, e ele é um idioma baseado em raízes. As raízes da palavra são muito importantes para dar definições a respeito da palavra. Então, meu querido, eu fiquei devendo um testemunho sobre a minha vida, sobre como eu tive contato com a Bíblia Sagrada. Eu era muito fã de um camarada chamado Raul Seixas. Eu era fã demais dele. Ouvia muito rock, gostava muito de uma banda chamada Camisa de Vênus, eu cresci ouvindo essas músicas. Mas Raul Seixas, eu tinha uma certa identificação com ele, porque quando eu comecei a escrever, eu não conhecia ainda a arte dele, as coisas dele, mas um dia eu observei que eu escrevi umas coisas que eram muito similares e não do mesmo nível, mas muito similares, e para a minha idade era até um nível bem elevado, e tinha um sentimento muito semelhante, muito similar. Havia uma identificação, assim, sabe, literária entre nós de alguma forma, pelo menos no modo de pensar algumas coisas. E eu virei fã, eu ouvia muito, dormia, acordava ouvindo Raul Seixas. E um belo dia, eu sonhei que eu estava na praia do Rio Vermelho, em Salvador, na Bahia, de onde eu sou oriundo, né, a minha terra natal, e estava chovendo, porque era mês de março, sabe, e eu sonhei no mês de março, estava chovendo muito, e quando chove, e eu acho que em toda a praia é assim, mas em Salvador é assim, toda a areia da praia praticamente é arrancada pelo mar revolto, né, que é aquelas ondas de março que vem encerrando o verão, a ressaca, né, a ressaca da maré, que eles chamam. E o lugar onde você corre, pula, rola, cava buraco, vira um lugar cheio de pedra, porque descobre todas as pedras que estão debaixo da areia. Pedras enormes, assim, enormes mesmo, montanhas, rochas mesmo. E aí eu estava num lugar desse andando, porque eu gostava de ir à praia debaixo de chuva, às vezes só para escrever, olhar, pensar na vida. E no sonho eu estava caminhando e eu via lá na ponta, perto do mar, sabe, nas últimas pedras, lá na frente, perto da maré, onde a maré quebrava, quem? Raul Seixas. E eu saí pulando nas pedras no sonho, igual um doido. Raul, Raul, Raul. E quando eu cheguei perto dele, ele estava com uma calça jeans, uma bata branca, uma percata de couro no pé e uma bolsa de pano atravessada sobre ele. E eu cheguei e ele estava de frente para o mar, olhando para o mar. Eu cheguei, Raul, Raul, Raul. Aí ele virou, olhou para mim, calado, não disse nada. Ele estava de óculos escuros, cabelo, né, daquele jeito dele mesmo, e a barba cobrindo toda a boca e queixo, sabe, aquela barba enorme. E eu olhei para ele e falei assim, Raul, Raul, me conta o segredo da vida. Ele meteu a mão na bolsa de pano, tirou uma Bíblia e me deu. Eu acordei revoltado. Pensa num camarada que acordou xingando. Poxa, Raul, até você, traidor do movimento. Não, Raul, você não, todo mundo menos você. Não, fiquei desesperado. Você acha que eu fiquei feliz? Eu fiquei revoltado. Mas não deixou de me atrair a curiosidade. Então o que eu fazia? Toda vez que o meu tio, que é Rastafari, que estudava com testemunhas de Jeová na época, toda vez que ele saía, eu pegava a Bíblia dele e ia ler, escondido. Ele não gostava que mexesse nas coisas dele, então eu ia lá e pegava essa Bíblia. E eu comecei a ler. Eu lembro até hoje, o primeiro texto que eu li foi João 8. E na Bíblia do reino, né, a nova escritura do reino, se eu não me engano é assim que chama, lá na novidade do reino, lá na Bíblia deles, lá, no livro de João capítulo 8, tinha um texto, no capítulo 8 de João, que eu não lembro qual que era, mas eu li no rodapé tinha um texto. E no rodapé dessa Bíblia, o texto que estava lá era da mulher adúltera, que está na nossa Bíblia, em João 8, é a história da mulher que foi pega em adultério, que ia ser apedrejada. E na Bíblia deles estava no rodapé. E eu li esse texto do rodapé. Quando eu li, que eu vi levar a mulher para ser apedrejada, que foi pega em adultério, eu falei, tá vendo? Esse negócio de religião, esses caras são os assassinos. Aí comecei a ler para ter base para criticar ainda mais a religião. Só que aí eu fui confrontado. Porque quando eu comecei a ler que o Messias falou assim, olha, quem dentre vós não tem um só pecado, atira a primeira pedra. Eu falei, esse cara é esperto, velho. Esse cara aí sabe julgar direito. E aí eu continuei lendo. E aí ele falou assim, levantou a cabeça, estava só ele e a mulher no centro, e falou, mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela falou, não, Senhor. Ele falou, tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Quando eu vi isso,
Eu fiquei fã de Jesus, eu falei, rapaz, esse Messias é bom. Esse cara é bom. Esse cara é humanista. E eu me interessei, eu comecei a ler os evangelhos. A partir daí, não me tornei cristão, nem testemunho de Jeová, mas eu comecei a ler o livro Poderá Viver o Homem, um Paraíso Aqui na Terra, o clímax de Apocalipse, olha o tamanho do livro que eu fui ler. Comecei a pegar as revistas da Sentinela, sabe que ele tinha lá, umas antigas da Torre de Vigília, comecei a ler aquelas revistas, ver algumas coisas, eu achava interessante o ponto de vista desse testemunho de Jeová. Por pouco não me tornei um testemunho de Jeová. Coincidentemente, eu fui a uma igreja adventista do sétimo dia, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, foi uma igreja adventista do sétimo dia no bairro Ferreira Santos, em Salvador, na Bahia. Fiquei lá um tempo com um colega meu, o colega que me levou para a igreja adventista foi o que me tirou da igreja adventista. Mas eu também não era membro, eu só ia lá, gostava até do culto, achava lindo a união dos irmãos, aquela coisa. E eu lembro que uma vez eu estava voltando do culto e o meu tio falou, peraí, um outro tio, sabe? Não acredito. É você mesmo? Passou a mulher daquele jeito perto de você, você não olhou? Cara, você está ficando doente. Para você ver que eu comecei a ficar impactado com as coisas que estavam vindo. Eu estava suscetível à mudança realmente. Mas a pessoa que me levou é a pessoa que me tirou. Um grande amigo ele até hoje. Né? E depois de muitos anos, eu continuei ateu. Continuei ateu ali, sabe aquela coisa. Fiquei mais rebelde ainda depois disso. Que eu quase voltei minha atenção para a religiosidade. Achei isso um absurdo e fiquei mais ateu, ainda mais ateu. E um belo dia eu tive de fato um encontro com o Eterno. E isso vai ficar para um outro vídeo. Amém? Amém. Que o Eterno abençoe vocês, que o amor de Yahweh, Pai de nós todos, esteja sobre cada um de nós, e que Yahshua HaMashiach, com a sua graça, o seu sangue vertido na cruz do Calvário, possa nos abençoar e que o Espírito Santo da verdade possa tocar em seu coração, te dar entendimento, discernimento do que foi dito aqui, e você possa, mais do que isso, ler, observar e saber que a verdade não se ensina, a verdade se vive, erma-se. Que o Eterno abençoe. Muito obrigado. Até a próxima.